O jurista Modesto Carvalhosa aponta o papel do Supremo Tribunal Federal na atual situação política do país. Segundo o jurista, temos dito e é preciso ressaltar, porque grande parte da mídia, da intelectualidade e do empresariado não vê ou finge não ver. O Brasil sofreu um golpe de Estado. A única diferença é que os golpistas não usaram bala nem canhão, mas se valeram de expedientes revestidos de uma falsa juridicidade. Ouça o texto de Modesto Carvalhosa. Ao recusar o regime semiaberto, o que Lula faz é descumprir o que a lei determina. Em sua carta ao povo brasileiro, ele não sente a menor vergonha de se dizer vítima de arbitrariedades dos procuradores e de Sérgio Moro, que só o Supremo Tribunal Federal poderia corrigir. Bem, diante de todas as barbaridades que os ministros têm perpetrado, não surpreende que a esperança do político preso repouse naquelas amarfanhadas togas. Com a esperteza que o distingue, o velho corrupto já percebeu o caminho das pedras. Se a lei é legítima, o negócio é descumpri-la, pois ao fim e ao cabo encontrará guarida na Corte Suprema. Acontece que, a cada dia que passa, pelos sucessivos desgostos que padece, o povo, com a dignidade patriótica que isso sim o distingue, a ninguém haverá de surpreender se negar a obedecer a leis ilegítimas, assim como as decisões judiciais nelas baseadas. Temos dito, e é preciso ressaltar, porque grande parte da mídia, da intelectualidade, do empresariado não vê ou finge não ver. O Brasil sofreu um golpe de Estado. A única diferença é que os golpistas não usaram bala nem canhão, mas se valeram de expedientes revestidos de uma falsa juridicidade. No mais das vezes, quando se pensa em golpe, o que vem à mente são tanques na rua para a deposição do chefe do Poder Executivo. No Brasil, não. Já que o PT não conseguiu venezuelizar o país a partir do Palácio do Planalto, tratou de lograr seu intento no STF, recebendo notáveis préstimos do Legislativo e mesmo de setores da mídia para instaurar um regime de exceção que, todavia, nasce carcomido e destinado a cair em breve se a Lava Jato fizer o que recomenda o professor Evandro Pontes: total exposição do resultado das investigações já. Na entrevista mencionada por Carvalhosa, concedida em agosto, o jurista Evandro Pontes afirma: na medida em que o STF age à láteri do sistema, age de forma a violar a própria Constituição, o próprio STF já consolidou um verdadeiro golpe de Estado em que todos os poderes foram criminosamente usurpados pela Corte. Ela julga, ela investiga, ela legisla, ela manda abastecer navios, ela atua como executivo e impede a extinção de conselhos, ela impede o executivo de enxugar a máquina. Enfim, o golpe de Estado já foi dado diante de nossos olhos e ninguém simplesmente não fez nada para restaurar a ordem. Pontes acrescenta, ao ser questionado se não se tratava de atos isolados de ministros: adoro o professor Carvalhosa, a quem tenho como mestre muito querido, mas neste ponto eu discordo do meu mestre sob o ponto de vista estratégico. Veja, quando uma ordem do STF é emanada por um ministro usando papel timbrado da Corte e todos os demais se calam, não há dúvida que esse silêncio integra a decisão ilegal dada pelo colega. O silêncio da Corte, quando um sistema paraestatal é montado e levado à plena operação, significa exatamente que a ilegalidade contaminou irremediavelmente a atuação dos demais ministros. Exemplo contrário disso foi o do desembargador Favretto. Ao tentar lançar mão de um expediente ilegal, a Corte como um todo se insurgiu e impediu que a ordem ilegal saísse com o timbre do TRF4. Os demais colegas preservaram a integridade institucional da Corte. Se o STF não faz o mesmo e aceita que ordens sejam emanadas em nome da Corte, a responsabilidade é sim colegiada e recai sobre aqueles que preferem reclamar na imprensa, que não é função de um juiz, e deixam de agir como juízes, impedindo que um sistema paraestatal seja colocado em operação. O STF é hoje, sem a menor sombra de dúvida, uma entidade de poder suprema e de atuação paraestatal. Suas decisões sequer são respaldadas em seus próprios precedentes, um indício de que seu histórico foi completamente abandonado, e nem mesmo na Constituição.
Basta ler as decisões que citei e procurar o dispositivo constitucional que serve de base para a decisão. Não há, simplesmente não há. São atos de puro totalitarismo gestados à latere. Desta forma, Ana, o golpe já foi dado. Tudo que decorrer dele é mera consequência de um golpe. Jamais será uma resposta em ato isolado ou um golpe à parte ou contragolpe. Já estamos na marcha da história para recobrar o sistema que já foi rompido por iniciativa clara e desabrida do STF ou simplesmente aceitá-lo. A escolha agora cabe ao povo brasileiro. Oi, Daiane. Boa noite. Boa noite, William, e a todos que acompanham a TV Justiça nesta quinta-feira. Exatamente, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento e, por maioria, entendeu que delatados têm o direito de apresentar as alegações finais depois dos delatores. Isso porque a maioria entendeu que os delatados, de acordo com o entendimento dos ministros, eles têm esse direito diante de vários argumentos que foram apresentados aqui durante o julgamento. Pois é, para entender melhor o que são alegações finais, elas representam aquela última fase do processo, antes da sentença, em que os réus podem se manifestar. Portanto, é o último momento que eles têm, a última chance que eles têm de apresentar as manifestações, os argumentos. Lembrando que o julgamento começou ontem com a apresentação, a leitura do voto do ministro relator Edson Fachin. Ele que reforçou dois aspectos. Um, que não há legislação que trate dessa questão de prazo para delatores e delatados apresentarem as alegações finais, e também disse que, neste caso julgado, a defesa teve acesso a todas as informações, como interrogatórios e também provas. Vamos ver como foi hoje a retomada do julgamento com o voto do ministro Alexandre de Moraes. No habeas corpus, o ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, alega que, na condição de delatado, deveria ter apresentado as alegações finais depois dos delatores. O ministro Alexandre de Moraes ressaltou se tratar de interesses contrários. Para ele, o delator não busca a inocência porque já fez acordo de colaboração. Quer sim o sucesso das investigações do Ministério Público na obtenção de provas a partir das informações fornecidas por ele. E também a condenação do delatado. Do que se trata a peça formal das alegações finais do delator? Fornecimento ao processo e ao juiz de todos os argumentos que entender necessários para conseguir efetivar sua delação, auxiliando o órgão acusador a obter uma sentença condenatória. Logo, o delatado tem o direito de falar por último, quando assim solicita, sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. O ministro Roberto Barroso acompanhou o relator, ministro Edson Fachin, ao negar o habeas corpus. Ele destacou que a fase de alegações finais não traz novidades ao processo e, caso isso ocorra, é aberto um novo prazo à defesa. E destinou parte do voto para alertar o impacto da decisão do Supremo diante do cenário atual do país no combate à corrupção. Foi estratégia da defesa. Foi aberto prazo específico para falarem depois das alegações finais dos colaboradores premiados. O que aqui se decidir repercutirá em todos os processos que envolveram colaboração premiada. Esta inovação importante do direito brasileiro já vinha na legislação desde lá de trás, mas foi melhor detalhada em lei subsequente, que permitiu o desbaratamento de verdadeiras quadrilhas que saqueavam o Estado brasileiro em todos os níveis da federação. Na sequência, depois do ministro Barroso, quem votou foi a ministra Rosa Weber. Eu vou dar aqui um resuminho de cada voto para que vocês possam entender. A ministra Rosa Weber alertou os ministros de que é preciso garantir a interpretação da legislação com relação a garantir os princípios da ampla defesa e do contraditório. E lembrou que, neste caso de delatores e delatados, é preciso dar um tratamento igual. Na sequência, foi o ministro Luiz Fux, ele que falou bastante do aspecto apresentado pelo ministro Edson Fachin, o relator. Ele disse que nem o Código de
de Processo Civil e nem a Lei 12.850 de 2013, essa que trata da delação, não trazem nada com relação a prazo de quem deve apresentar as alegações finais. Diante disso, ele acompanhou o relator. Na sequência, a ministra Carmen Lúcia, ela que negou o habeas corpus, a defesa de Márcio, disse que não tinha por que falar em nulidade, porque ele não ficou prejudicado pelo fato da ordem de apresentação das alegações finais. No entanto, a ministra Carmen Lúcia acompanhou a maioria na questão da tese, de que os delatados devem apresentar as alegações depois dos delatores. O ministro Gilmar foi bem rápido e botou uma frase que ressaltou bem, chamou bem a atenção, que é preciso combater a corrupção, mas sem cometer crimes. Na sequência, veio o ministro Ricardo Lewandowski, que disse que houve sim, neste caso, um grave erro, um gravíssimo erro e prejuízo à defesa de Márcio, a partir do momento em que a Justiça de primeiro grau negou a ele o direito de apresentar as alegações antes dos delatores. Depois o ministro Celso de Mello, que falou também que retirar neste caso o direito da defesa a apresentar depois, que seria suprimir totalmente o direito à ampla defesa. E por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ele que adiantou o voto, mas disse que vai apresentar o voto por completo, com todos os detalhes, na próxima sessão. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.